Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte agora aqui no SCC meio-dia, porque hoje é terça-feira e você sabe que terça-feira é dia de UEFA Champions League na tela do SCC SBT. E olha que esse jogo promete, são muitas emoções. Inter de Milão recebe o Liverpool, que tá, em crise. A estrela do elenco, inclusive o egípcio Salah, nem viajou para a Itália. João Venturi acompanhou tudo e traz como é que está a expectativa desse confronto. Sorrisos, brincadeiras, mas por trás do aparente clima leve, o Liverpool vive uma tensão daquelas. Mohamed Salah está fora de um dos duelos mais importantes do time na fase de grupos da Champions. E o motivo não tem nada a ver com lesão, é disciplinar. A relação entre o artilheiro e o técnico Arne Slot se deteriorou ao longo das últimas semanas. Salah passou a ocupar o banco de reservas nas últimas 3 partidas e foi cortado da viagem a Milão. É uma questão pessoal, uma questão dele com o clube, né? E a gente vai respeitar ambas as partes como equipe. Tem um lado pessoal, né? Eu jogo com o Salah já acho que faz uns 10 anos, joguei na Roma com ele, depois encontrei ele aqui no Liverpool de novo, já estamos aí há praticamente 8 anos juntos. Então, da parte pessoal, me entristece. Salah chegou ao Liverpool em 2017. Desde então, se tornou o 3º maior artilheiro da história do clube. Virou uma marca. Apesar de ter contrato até 2027, a permanência dele no clube é incerta. O próprio jogador reconheceu isso no último fim de semana após a rodada pelo campeonato inglês. Arne Slot foi bombardeado de perguntas sobre a relação com o jogador. O assessor de imprensa do Liverpool chegou a interromper a coletiva de imprensa e pediu que outros temas fossem abordados. Mas antes disso, o técnico comentou: ele pode sentir o que quiser, é o direito dele. Eu, sinceramente, não percebi nada até sábado à noite. Jogador nenhum gosta de ficar de fora, e isso é normal. O turbilhão é perfeito para a Inter. Os italianos sabem que uma vitória pode levá-los a uma situação muito mais confortável na busca pela vaga às oitavas de final. Salah é um fenômeno por tudo que trouxe ao futebol. Mas o nosso adversário tem muitos outros recursos que podem nos causar problemas, analisou o técnico da Inter, Christian Chivu. Sem Salah, o Liverpool descobre o sabor amargo de ficar sem seu jogador mais decisivo. Mas a Champions teima em lembrar que nem sempre o time mais estável é o que sai de campo mais feliz. Jogaço que você acompanha aqui na tela do SCC SBT a partir das 4h45. A turma toda do SBT com o Thiago Leifert na narração. Então não vai perder. 4h45 começa o pré-jogo, jogo 5 horas da tarde, UEFA Champions League na tela do SCC SBT. Mas agora, a notícia é importante principalmente para o torcedor do Leão da Ilha. O Avaí recebeu uma proposta inicial de investimento para transformar o departamento de futebol em SAF. O presidente eleito Bernardo Pesce já havia falado nessa possibilidade. Agora, a proposta vai ser discutida pelo Conselho Deliberativo e também pelos sócios. E caso a SAF seja criada realmente, nenhum patrimônio imobiliário do clube poderá fazer parte do negócio. E o investidor que assumir e vai ficar responsável pelo pagamento das dívidas do Avaí. Inclusive o Avaí, que teve os problemas com salários atrasados e tudo mais nesse ano. Essa notícia chega no momento em que o Leão da Ilha vive um momento de instabilidade financeira. Isso porque os credores solicitaram falência do clube após não receberem pagamento de parcela da recuperação judicial no valor aí de R$350 mil. Você acompanha no portal SCC10. Todas as informações scc10.com.br/esportes ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela para entender um pouquinho mais dessa situação do Avaí, que vai ter que se programar muito bem, colocar a calculadora para funcionar e ver o que vai fazer em 2026. Mas agora aqui no SCC Esporte é aquela hora que a gente adora, que é a hora de contar história. Ainda mais quando a história é de superação.
E a gente vai contar a história do Leonardo. Ele que é manezinho, amante do boxe e hoje está com 21 anos. Mas dentro dessa história, ele começou cedinho, apenas com 9 anos de idade, e por aí já tem várias conquistas. Mas nesse caminho, algumas pedras acabaram atrapalhando um pouco, mas nada que tirasse o Léo do foco. Tô falando, mas vamos lá, Pardal, porque quem vai contar essa história pra gente é ele, que tá aqui. Léo, obrigada pela tua presença aqui no SCC Esporte, para contar um pouquinho disso. A gente sabe que a tua história, além de um amante do esporte, de começar com 9 anos no boxe, tem toda uma influência também para te começar esse esporte. Dentro desse processo, aconteceram alguns empecilhos aí. E é por isso que a gente te trouxe aqui, porque a gente quer saber de ti. Queria que tu contasse um pouquinho essa história para o pessoal que está em casa, para ver que quando a gente acredita e quando a gente quer, tudo é possível. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Angélica. Boa tarde, pessoal. Eu comecei no boxe aos 8 anos de idade, minha primeira luta foi aos 9. E desde então vieram várias outras lutas, e com essas lutas, torneios e com eles os seus títulos. Hoje são 17 torneios disputados, 16 pódios, 15 finais. Tenho atualmente 71 lutas, 60 vitórias. Com 21 anos? Com 21 anos. Com 20, olha, a gente está vendo alguma... Esse é do JASC agora? Isso, foi no JASC agora, né? Em novembro, onde eu voltei com a medalha de bronze. Depois de, como tu falou, das pedras no caminho que vieram há quase 4 anos. O que aconteceu, Léo? Eu acabei fraturando a vértebra da coluna em 2 partes. E foi o pior momento da minha vida, foi, né, o golpe mais duro que eu já tomei. E nesses últimos quase 4 anos foram de muito sacrifício, muitos momentos difíceis, momentos desanimadores, mas por sorte eu tenho várias pessoas boas ao meu lado e a cabeça forte o tempo todo para se manter firme. Pois é, e quando tudo isso aconteceu, inclusive a gente tem imagens do Léo aí, ó, da recuperação dele. Tá aí, né, Léo, quando tu fez a cirurgia e tu vivia um momento muito bom, né? Existia uma expectativa muito grande, tá aí a gente tem, que não foi fácil. Inclusive o Léo mostrou pra mim antes, ainda dá pra ver a marca aqui nas costas, né, Léo? E como é que foi pra ti, mesmo com essas dificuldades, dizer, não, vamos lá, vamos encarar, não vou desistir, porque eu quero ir ainda muito longe na minha carreira? Olha, Angélica, eu acho que a dor de algo dar errado na tua vida é momentâneo, é um aprendizado. Agora, a dor do arrependimento de não ter ido até o final e não ter dado o teu máximo, essa é pro resto da vida. Então, eu acho que isso foi o que me fez manter forte até hoje e não desanimar mesmo depois de tudo isso. Que eu sei que muita gente ao meu lado, próprios atletas, chegam e falam, pô, se eu tivesse passado por isso que tu passou, eu tenho certeza que eu não teria continuado. Eu também não sei dizer de onde veio toda essa força, que teve realmente momentos muito difíceis e foi as pessoas certas ao meu lado no momento certo. Eu acredito que foi isso. Quanto tempo de recuperação foi? São quase 4 anos agora. A cirurgia foi na véspera de Natal de 2022, mas a lesão já vem em 2021, né? Em novembro de 2021. E o teu primeiro confronto, a tua primeira competição depois de toda essa recuperação foi o JASC agora, né? Isso, o primeiro torneio depois desses quase 4 anos foi o JASC, foi um torneio muito bom, onde os próprios atletas e treinadores vieram para mim depois elogiar. Apesar da gente ter vindo com a medalha de bronze, foi uma medalha de bronze com um gostinho de ouro, um gostinho de esperança. Foi uma medalha de bronze realmente tão satisfatória quanto qualquer outro ouro. Eu acho que, eu estava até conversando com o Léo antes, o Léo e o Rodrigo, que é teu pai, né? O pai do Léo que está sempre acompanhando ele. Um abraço, Rodrigo, que está aqui, que tá com a gente aqui. É uma medalha de bronze quando a gente fala, mas que é muito mais do que isso, porque foram 4 anos de recuperação. E não é fácil, é um problema, foi na coluna. Isso, Tu que luta boxe, então tem toda essa questão aí do contato, da força e tudo mais, e tu conseguiu. Então, Pardal, a gente consegue mostrar aqui, porque o Léo trouxe alguns dos títulos dele, aí fala um pouquinho dos cinturões. Você sabia que eu nunca tinha ficado tão pertinho de um cinturão? Depois eu vou colocar pra ver se fica bem, vai que, né? Léo, conta um pouquinho pra gente dessas tuas conquistas Angélica, aí. Acabei trazendo só 3 cinturão e poderia ter trazido mais medalhas, só que ia complicar achar um canto. Não ia ter lugar aqui. Mas cada medalha, cada cinturão, uma história, é um degrau a mais, que uma subida em cima do ringue. E
E é incrível, né? A gente percebe aí, né, Léo, que foram representantes, que a gente vê a bandeira do Uruguai, se eu não me engano, né? Então, cada um tem uma representatividade. E agora, Léo, claro que a gente está falando de uma recuperação sua, né? Ainda está aí no início. Qual que é o objetivo? Onde é que o Léo quer chegar? O que o Léo ainda quer conquistar nesse processo todo aí no boxe? Bem, Angélica, esse ano já foi um ano muito melhor do que eu achei que seria. Meu objetivo no começo do ano era, quem sabe, até o final do ano fazer uma luta. Pô, fizemos 3 lutas no total. O meu corpo reagiu muito bem. E ano que vem tem tudo para ser um ano ainda melhor. Fazer mais lutas, campeonato catarinense, brasileiro, e com isso garantir uma oportunidade de conseguir uma vaga na seleção. Então, é tudo degrau por degrau, um passo de cada vez, porque, como tu falou, foi uma lesão gravíssima, então ainda estou adaptando o meu corpo aos poucos, mas o pior já foi. Léo, tenho certeza. E a gente vai estar aqui na torcida por ti, contando cada vitória tua. Léo, muito obrigada por ter vindo até aqui. Agradeço. A gente fica muito feliz e vamos ficar te acompanhando, viu? Obrigado. Quero você aqui de novo, com mais conquistas. E a gente fica muito feliz em poder contar a tua história e ver essa tua recuperação que sirva de exemplo. Muito Obrigada, obrigado, viu, Angélica? Léo? Eu que agradeço. Que exemplo, hein, gente? Mas agora a gente vai encerrando o SCC Esporte por aqui, porque a gente tem uma informação muito importante devido às chuvas. Mas antes disso, o jogo de hoje da Elase foi cancelado justamente devido às chuvas. Ia acontecer contra Blumenau. Aí seria a estreia da equipe de Florianópolis jogando em casa pela Superliga B de vôlei. O jogo vai acontecer dia 1º de fevereiro, às 18 horas. O próximo compromisso da equipe em casa, que seria a estreia agora, vai ser só no dia 8 de janeiro contra o Fluminense. E claro, né, infelizmente esse jogo, as chuvas aqui da Grande Florianópolis que acabam causando tudo isso. Mas agora eu volto com eles porque tem muita informação aqui no SCC Meio Dia. Henrique Zanotto e Maria Esther, tudo com vocês, eu volto amanhã.